Depois desse vídeo, você nunca mais vai passar um dia dos namorados frustrada. Mas vai depender de você. E é claro que eu vim de vermelhinho, né, gente? Porque falo do dia dos namorados, a cor principal da paixão é o vermelho. Mas vamos lá. Nesse vídeo eu vou te ensinar exatamente como fazer com que essa data seja leve, gostosa, romântica e especial. E não só esse ano, tá? Você vai usar isso nos próximos anos também. E não vale só para o Dia dos Namorados. Vale para aniversário de casamento, vale para aniversário, vale para Natal, vale para qualquer data importante no seu relacionamento. Porque eu tava olhando as respostas que vocês me mandaram nos stories e eu percebi uma coisa. Muitas mulheres, elas ficam mais ansiosas do que felizes quando o Dia dos Namorados está chegando. Elas ficam esperando, esperando mensagem, esperando presente, esperando flow, esperando surpresa, esperando atitude. E quanto mais expectativa silenciosa você cria, maior é a chance de você se frustrar. Então hoje eu vou te ensinar uma coisa que mudou completamente a forma como eu vivo essas datas com o Alan. E não, gente, não é porque o Alan adivinha tudo que eu quero, não é porque ele tem uma bola de cristal, né? Não é porque ele acorda pensando em Dia dos Namorados, igual muitas mulheres acordam, né? E eu também. Mas é porque eu aprendi como conduzir essa data da maneira certa, tá? E quando você aprende isso, tudo fica mais fácil. Fica mais leve, fica mais gostoso e muito mais romântico também. Eu lembro que no nosso primeiro Dia dos Namorados, eu jurava que o Alan ia chegar todo me levando pra sair, né? E como ele não falou nada, eu pensei, é uma surpresa. Gente, chegou o Dia dos Namorados e literalmente não aconteceu nada. Nada, ele tá até ouvindo isso. E eu passei o dia todo ansiosa, né? Numa expectativa absurda, esperando a surpresa, né? Esperando uma mensagem, esperando um convite, esperando alguma coisa, né? Não teve foto no Instagram, não teve presente, ele nem desejou o Feliz Dia dos Namorados no WhatsApp. E naquele dia eu fiquei com tanta raiva. Mas assim, eu fiquei muito triste também. Porque assim, na minha cabeça, aquilo significava que ele não me amava, que ele não se importava, que eu não era importante. Só que tem um detalhe, ele não fazia ideia que tudo isso estava passando na minha cabeça. Nenhuma ideia. Até que chegou a noite, eu já estava completamente pé da vida. Aí eu falei, né? Uai, feliz dia dos namorados, né? E aí ele respondeu, pra você também. Gente, eu achei que era deboche, sério. E eu desliguei. E eu não quis mais falar com ele, né? Na minha cabeça, ele tava debochando de mim, né? E era o nosso primeiro dia dos namorados. E aí ele percebeu que tinha alguma coisa errada, né? E ele me perguntou o que que tinha acontecido. E aí eu falei, né? Ué, é dia dos namorados. Você não me viu, você não falou nada, você não quis fazer nada. E você acha que tá tudo normal, né? No nosso primeiro dia dos namorados. E foi aí, gente, que ele se ligou, né? E depois ele apareceu lá em casa com uma rosinha branca. E até hoje eu acho que aquela rosinha era um pedido de paz. Porque eu era briguenta, viu? Mas enfim, depois disso eu aprendi uma coisa que mudou completamente a forma como eu vivo essas datas. Tá? E é exatamente isso que eu vou te ensinar agora. Como viver uma experiência incrível sem criar expectativa silenciosa que acaba virando uma frustração aí pra você. E o maior problema é que eu tava esperando que ele adivinhasse uma coisa que eu nunca tinha falado, né? Porque na minha cabeça era óbvio, né? Pra mim era óbvio que o Dia dos Namorados era importante, né? Era óbvio que eu queria sair, que eu queria ganhar uma lembrancinha, né? Que eu tava criando expectativa, mas era óbvio pra mim, né? Não era óbvio pra ele. E eu vejo muitas de vocês fazendo exatamente a mesma coisa que eu fazia, né? Então você passa a semana inteira criando um roteiro na sua cabeça, como vai ser, como ele vai fazer, para onde vocês vão, né? O que que ele vai te dar de presente, o que que ele vai postar. E aí chega o dia, o seu marido, o seu namorado, ele tá vivendo a vida dele normalmente, né? E você tá aí esperando uma coisa que só existe dentro da sua cabeça. E depois você fica frustrada, magoada, chateada, né? Cria uma briga, que pode ter sido evitada. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda é isso. Homem não tem bola de cristal, tá? E eu vou repetir. Homem não tem bola de cristal.
ele não sabe o que você gostaria de fazer, né? Ele não sabe qual restaurante você queria, ele não sabe qual presente você sonhou em ganhar, né? Ele não sabe qual expectativa você criou, se você nunca compartilhou isso com ele. E quando você entende isso, acontece uma coisa maravilhosa. Você para de ficar testando o amor dele, né? Porque tem mulher aqui que tá transformando o dia dos namorados em um teste. Vamos ver se ele lembra, vamos ver se ele faz alguma coisa, vamos ver se ele me surpreende, né? Vamos ver se ele realmente me ama. E assim, gata, se você quer ter um dia dos namorados maravilhoso, ou você quer aplicar uma prova nele? Porque normalmente quem passa o dia testando acaba passando o dia frustrada, tá? E aí que entra uma mudança que transformou completamente a forma como eu vivo essas datas. Eu parei de ser uma espectadora, né? E eu passei a ser uma criadora da experiência. E você vai entender exatamente o que eu quero dizer com isso. E outra coisa também que mudou muito a minha vida. Eu parei de esperar um homem perfeito, gente. Porque durante muito tempo eu esperava que o Alan pensasse igual eu, né? Valorizasse as mesmas coisas que eu, percebesse as mesmas coisas que eu, lembrasse das mesmas coisas. Mas ele é homem, ele não é uma mulher. E quando eu entendi isso, eu parei de ficar frustrado o tempo inteiro, querendo que ele fizesse tudo o que eu quisesse, né? Eu parei de esperar que ele adivinhasse. E eu comecei a ensinar e falar com ele o que era importante pra mim. E gata, sério, o relacionamento ele fica muito mais fácil quando você para de esperar que o outro descubra sozinho quem você é, né? E aí você começa a mostrar, começa a falar, começa a ensinar, né? Então guarda isso aqui. Você não precisa de um homem perfeito do seu filme, tá? Você precisa de um homem que te ama e de uma comunicação melhor entre vocês dois, tá bom? Então tá bom. Vamos lá. Você já entendeu que homem não tem bola de cristal, né? Agora eu vou te ensinar o que você vai fazer para esse homem não esquecer que existe um dia dos namorados chegando e que é importante para você. Porque depois não adianta você vir chorar para mim não, tá? Não adianta. Você vai falar e vai falar várias vezes. Você não vai chegar para mim e falar: "Ai, Anne, mas eu já falei do dia dos namorados". Vai falar de novo. "Ai, mas eu já avisei ele". Vai avisar de novo. Porque você tá imaginando que ele tá pensando nisso igual você tá. E ele não tá, tá? Você acorda pensando no Dia dos Namorados, você vê vídeo do Dia dos Namorados, vê roupa, vê presente, né? Vê restaurante, vê receita. E enquanto isso, ele tá lá vivendo a vida dele, pensando no trabalho, no futebol, no carro, no boleto, na reunião de amanhã e em mais 50 mil coisas. Então você vai ter que lembrar, tá? Você vai falar: "Amor, tá chegando o Dia dos Namorados? Amor, falta 2 semanas, né? Amor, já decidiu o que que a gente vai fazer? Amor, esse ano eu quero comemorar", né? Você vai falar, vai falar, vai falar, tá? Porque eu estou te prometendo uma coisa. É muito melhor você lembrar 10 vezes tudo isso do que você passar um dia especial, né, inteiro emburrada porque ele esqueceu. E outra coisa, se você quer viajar, procura o hotel. Se você quer um restaurante, faz a reserva, manda para ele qual que você quer ir, né? Se você quer uma pousada, escolhe a pousada. Não fica esperando ele descobrir sozinho, porque depois acontece o quê? Chega o dia, né, que você quer comemorar, todos os restaurantes estão lotados, todos os lugares estão cheios, tudo caro, tudo corrido, né? E aí você fala, tá vendo? Ele não planejou nada. Mas você também não planejou, né? Então você quer ter razão ou você quer ter um dia dos namorados maravilhoso? Porque eu prefiro ter um dia dos namorados maravilhoso, tá? Então, se eu vejo um lugar que eu gostei, eu mando. Se eu vejo uma pousada que eu gostei, eu mando. Se eu vejo um restaurante que eu gostei, eu falo dele. E pronto, problema resolvido, né? Sem drama, sem teste, sem joguinho, sem ficar esperando ele adivinhar nada. E agora eu quero te ensinar uma coisa que talvez seja a melhor parte desse vídeo, tá? Se você quer ganhar presente, você precisa começar a falar de presente. Gente, eu sei que tem mulher assistindo isso e pensando: "Ah, não, Anne, mas eu queria que partisse dele". Tá bom. E aí você vai ficar esperando em silêncio, ele não vai comprar nada, e depois você vai passar o resto do dia chorando e enchendo o saco. Não faz isso. Compra o presente dele antes. Compra, resolve isso logo, né? E quando você comprar, você fala mesmo, tá? Amor, já comprei seu presente. Pronto, acabou. Né? Você acha mesmo que alguém escuta? Já comprei o seu presente.
e continua vivendo normalmente, como se nada tivesse acontecido? Claro que não, né? Você já colocou uma pulguinha atrás da orelha dele, né? Você já fez ele lembrar que essa data existe, né? Você já fez ele pensar, nossa, eu preciso ver isso aí também, tá? E aí você continua. Amor, eu acho que você vai gostar. Nossa, amor, ficou a sua cara. Amor, eu tô tão ansiosa pra te entregar esse presente. E você vai falando, vai criando expectativa, né? Vai colocando ele dentro da brincadeira aí com você. Porque eu vejo que vocês fazem o contrário, né? Vocês ficam quietinha, não falam nada, não comentam nada, não dão pista nenhuma, né? Não demonstram expectativa nenhuma. E aí chega o dia e vocês ficam o quê? Decepcionadas. Mas como que ele ia saber? Né? Como? Você não falou nada, você não comentou nada, você não demonstrou nada. Então fala, tá? E outra coisa também, você pode perguntar, né? Ah, amor, você já comprou meu presente? E ri, gente, pode perguntar. Porque homem também gosta, né? De uma mulher leve, de uma mulher divertida, que entra na brincadeira, não fica nessa coisa pesada, né? Essa coisa cheia de teste, cheia de armadilha, cheia de pegadinha emocional. Então você pode brincar, né? Amor, já comprou o meu? Ai, amor, será que eu vou gostar? Amor, eu quero ver, né? Eu quero só ver o meu presente. E vai entrando no clima ali, tá? Porque quanto mais você entra no clima, mais fácil fica dele entrar também, tá? E sabe uma coisa que eu aprendi também? Os homens, eles gostam de ver a gente feliz. Eles gostam mesmo, tá? Às vezes a gente acha que eles não ligam, mas eles gostam. Quando eles percebem que uma coisa é importante pra você, eles tendem a se esforçar mais, né? E o problema é que muitas vezes você tá esperando que ele descubra sozinho o que é importante, né? E ele simplesmente não descobriu. Então fala, mostra, demonstra, né? Cria expectativa, conta com ele. Porque é muito mais fácil construir um Dia dos Namorados incrível, uma data legal, do que tentar consertar uma frustração depois, tá? E agora deixa eu dar algumas ideias, algumas dicas pra vocês. Porque eu sei que tem mulher assistindo esse vídeo falando: tá bom, Anne, eu já entendi, mas afinal, né, o que que eu faço no Dia dos Namorados? Gata, opção não falta. Primeira opção, que é a minha preferida, né? Se puder, vai viajar. E, gente, eu não tô falando de 10 mil reais. Eu não tô falando de ir para outro país, de ir para as Maldivas, né? Eu tô falando de você pegar uma pousadinha, um hotel, uma cidade perto, né? Uma cidade que vocês nunca foram. Porque só de você sair da rotina já muda completamente a experiência. Você arruma uma malinha, né? Escolhe uma mudinha de roupa, vocês pegam a estrada aí, né? Param para tomar um café, chegam num lugar diferente, tomam café da manhã juntos no outro dia. E isso cria lembrança, cria memória, cria conexão, tá? Então, se você puder, eu acho maravilhoso. Inclusive, eu tô doida para fazer uma viagenzinha dessa já, tá? Porque eu sei que isso não pode deixar para a última hora, tá? Porque se você deixar para a última hora, você vai pegar o que sobrou. Então você vai pagar mais caro e ainda corre o risco de não achar nada de bom, né? Então, se você quer viajar, vai olhar isso com antecedência, tá bom? Então, para hoje não dá, né, gente? Porque é amanhã. Mas se você terminou esse vídeo, você vai pesquisar para a próxima data importante aí de vocês, tá bom? Segunda opção, restaurante. Mas presta atenção no que eu tô te falando. Reserva, 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 reserva. E eu tô repetindo porque eu sei que vocês vão esquecer. Não deixa para chegar lá no dia. Não deixa. Você vai ficar 1 hora e meia em pé esperando mesa, tá? Você vai ficar com fome. Você vai ficar irritada. Ele vai ficar irritado, né? Não vai achar lugar de estacionar. E aí acabou a mágica, tá? Então faz a reserva. Terceira opção, maravilhosa também, é o que eu vou fazer esse ano. É jantar em casa. E eu adoro essa opção também, né? Porque tem mulher que acha que jantar em casa é coisa de quem não quer fazer nada e tal, né? Mas não é. Você pode fazer um jantar maravilhoso em casa. Acende umas velinhas, coloca uma música, arruma a mesa, né? Faz uma sobremesa, pede uma comida que vocês gostam, ou então cozinha junto com ele, né? Aliás, cozinhar junto pode ser muito divertido, tá, gente? Você escolhe aí 2 ou 3 receitas e fala, né? Amor, qual dessas aqui você quer? E pronto, gente, já virou um programa, tá? Outra ideia, fazer um piquenique, né?
Outra ideia também é tomar café da manhã fora, tá? Fazer uma noite de filme, mas uma noite de filme de verdade, tá, gente? Não é cada um no seu celular, não. É filme, cobertor, pipoca, beijinho, grudadinho, namorando, tá? Porque parece que depois que casa, o povo esquece de namorar, né? E não pode. Outra coisa, escreve uma cartinha. Sério, escreve uma cartinha. Eu sei que parece brega, mas eu nunca vi ninguém receber uma carta bonita e não gostar. Então escreve, tá? Fala o que você admira nele, fala o que você ama nele, fala o que você deseja viver junto com ele, tá? E isso marca, gente. E falando da nossa noite, tá? E deixa eu te falar uma coisa importante. Não deixa essa data passar em branco. E nem nenhuma outra, tá? Não deixa. Mesmo que vocês estejam sem dinheiro, mesmo que esse mês esteja apertado, mesmo que vocês não possam viajar, mesmo que vocês precisam ficar cuidando do filho de vocês, né? Mesmo que vocês não possam trocar presentes, faz alguma coisa, qualquer coisa, tá? Porque o que fortalece o relacionamento não são os presentes, tá? São os rituais. É o casal criar momento, é o casal criar memórias, né? É o casal olhar para trás, daqui 5 anos e lembrar, né? Nossa, lembra daquele dia dos namorados? Lembra daquela viagenzinha que a gente fez? Lembra daquela cartinha? Lembra daquele jantar que a gente fez? Então, assim, não deixa passar, tá? Porque quando o casal ele para de celebrar, né, para de comemorar, para de criar memórias, a vida vira só boleto, né? Só problema mesmo, só responsabilidade. E ninguém quer viver um relacionamento assim, tá? Mas detalhe, né? Porque essa parte aqui você sempre esquece. Vocês passam semanas pensando no presente, pensando na reserva, pensando na viagem e esquecem de vocês. Então me escuta. Vai depilada, vai cheirosa, vai bonita, vai gostosa, né? Capricha, passa aquele creminho que você gosta, né? Aliás, passa um creme antes do perfume, porque fixa muito mais, tá? O cheiro fica assim, maravilhoso. Faz o cabelo, faz uma maquiagem ali, né? Compra uma lingerie nova. Não precisa ser nada absurdo, gente. É só pra você se sentir linda, né? Porque quando a mulher ela se sente linda, ela muda. Ela sorri diferente, ela anda diferente, ela conversa diferente, né? Você fica mais confiante e isso é muito atraente, tá? Outra coisa, cria clima. Então, acende uma vela, coloca uma música gostosa, deixa a luz mais baixinha, né? Para de deixar tudo parecendo um dia qualquer, tá bom? Você quer uma noite especial? Então, cria uma noite especial, tá bom? E agora eu vou falar uma coisa que algumas de vocês precisam ouvir, tá? Essa noite é sem dor de cabeça, sem DR, sem cobrança, sem cara feia, tá? Sem ficar lembrando aquele negócio que aconteceu há 6 meses atrás, sem puxar assunto que vai virar discussão, né? Você teve um ano inteiro para falar disso, um ano inteiro. Então não escolhe justamente essa noite, né? Você quer ter razão ou você quer ter uma noite maravilhosa? Porque eu prefiro a noite maravilhosa, tá? E outra coisa, para de pensar só no que você vai ganhar, tá? Pensa no que você vai proporcionar também. Então, namora esse homem, flerta com ele, encosta nele, abraça, beija, dá risada, né? Se diverte e dá um chá nesse homem, que eu tô falando sério, tá? Dá um chá nesse homem. Faz esse homem sair desse dia, né? Pensando, meu Deus do céu, que mulher é essa? Eu tô apaixonado, né? Porque tem mulher que quer ser desejada, mas também não ajuda, né, gata? Quer que o marido fique doido nela, mas aparece de coque, camisa velha, falando de boleto, falando de escola de criança, falando do problema da vizinha. E aí fica difícil, né? E também não procura ele. Então capricha, se diverte e aproveita, tá? E para as mulheres maravilhosas que estão passando por uma fase difícil no casamento, eu quero te falar uma coisa. Não deixa passar em branco mesmo assim, tá? Não transforma o Dia dos Namorados numa DR sua. Não transforma esse dia numa cobrança, né? Numa discussão. Faz alguma coisa, tá? Nem que seja simples. Um café, uma caminhada, um jantar, um filme. Mas cria um momento leve ali, tá?
Porque às vezes o seu casamento, o seu namoro, ele não precisa de uma grande mudança naquele dia, tá? Ele só precisa de um momento bom, um respiro, uma lembrança positiva, né? E por último, eu quero que você entenda uma coisa. O verdadeiro objetivo do Dia dos Namorados não é o presente, não é a foto, não é o restaurante, não é a viagem, né? Tudo isso é maravilhoso, mas não é o principal. O principal são os rituais, são as memórias, são os momentos juntos, né? Porque os casais que continuam apaixonados depois de 5, 10, 15, 20 anos não são os que tiveram um dia dos namorados perfeitos, né? São os que continuam namorando, que continuam celebrando, que continuam criando momentos juntos, né? E isso é todo dia, tá? E é justamente isso que eu ensino para as minhas alunas no Aliançados. Porque eu não ensino apenas como ter um dia dos namorados maravilhoso, né? Eu ensino como construir um casamento maravilhoso. Um casamento onde existe conexão, onde existe admiração, onde existe parceria, né? Onde existe desejo, existe leveza, onde vocês continuam namorando, depois de anos juntos, né? Porque eu sei que muitas de vocês não querem apenas um presente, né? Não querem apenas uma foto bonita, não querem apenas um jantar, né? Vocês querem se sentir amadas, desejadas, prioridade, né? Querem olhar para o relacionamento e sentir orgulho dele, né? E é exatamente isso que a gente trabalha lá dentro. Então, se você quer aprender como construir esse tipo de casamento, né, durante o ano inteiro, a vida inteira, eu vou deixar as informações aliançadas aqui embaixo para vocês. Então, se você quer viver não apenas um dia dos namorados maravilhoso, mas um casamento, um relacionamento maravilhoso, tá aqui embaixo, tá? E agora eu quero saber, né? Qual é a sua maior dúvida sobre o Dia dos Namorados? Me escreve aqui embaixo, porque eu vou responder várias de vocês, tá? E agora vai lá, tá? Organiza o seu Dia dos Namorados, capricha, fica linda e depois você volta aqui para me contar como foi. E se você gostou desse vídeo, curta, comenta e compartilha com a sua amiga que também tá passando por isso, tá com essas dúvidas e que vai ajudar ela também. Então tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo.